Estamos de volta! Será que esse barulho vai ficar atrapalhando? Acho melhor fechar a janela. Eu nem acredito que a gente está de volta para a parte 3 do diário de escrita. Agora sim, essa história vai ter uma forma de verdade, vai sair de um rascunho para uma versão aprimorada. Eu tô muito animada para esse processo e que eu vou comentar com vocês, vou confessar que eu meio que já comecei, porque eu preciso explicar. Vou registrar aqui o primeiro dia da parte 3, hoje é dia 3 de março, tá? E eu falei nos outros vídeos, no último vídeo, que eu ia voltar quando desse um mês que o texto estivesse descansando, ou seja, de 15 de janeiro para 15 de fevereiro. Só que 15 de fevereiro era tipo uns dias antes do carnaval. Aí eu pensei, não, vou deixar pra voltar depois do carnaval. Então foi lá depois do dia 20, por aí, de fevereiro, que eu voltei. E antes de eu realmente voltar, eu já vou mostrar pra vocês por quê. Antes de eu realmente voltar para os textos e para a releitura que eu ia fazer, que eu estou fazendo, eu tirei acho que uns dias ali para estudar a escrita criativa e, tipo, aprender mais, melhorar e aprimorar o que eu já sei. Ainda assim, não estudei tudo, porque sempre a gente tá aprendendo, mas eu comecei já, eu fiz algumas anotações aqui, comprei um bloquinho de folha pautada e eu tenho bastante coisa já que eu fui anotando, eu fui vendo vídeos no YouTube e eu fui anotando as coisas aqui. E tá saindo tudo do lugar, viu? As folhas são tudo soltas, podre. Ó, mas aqui, aí eu fui anotando os meus estudos aqui e algumas outras coisas eu até cheguei a colocar lá também, porque são coisas mais úteis, assim. Então, estudei por alguns dias e aí eu imprimi todo o meu rascunho. Tudo que eu tenho de rascunho tá aqui. A gente tem muita coisa. Vou mostrar pra vocês. Olha isso. É uma tora de papel, tá? Imprimi. Aqui tem quase 100 folhas. A ideia era essa mesmo, era imprimir tudo pra poder ler a história no papel e sair um pouco do digital, sabe? E fazer as anotações à mão. Eu amo escrever à mão, então acho que isso aqui só tá me ajudando mais. E vamos lá. Eu tenho as duas partes aqui. Eu dividi, né? As duas partes. Então essa aqui é a parte 1 e essa é a parte 2. E eu ainda estou na parte 1. Peraí que eu ainda estou na parte 1. E eu acho que faz o quê? Faz uma semana que eu comecei. Foi final de fevereiro pra agora. Tirando ali uns dias que eu tirei pra estudar. Então eu comecei há pouco. Eu imprimi todas essas folhas em casa, tá? Já pra tirar dúvida. Saiu um pouco caro, porque eu paguei o cartucho, né, da impressora aqui de casa. É uma impressora que ela é antiga e ela é de cartucho, ou seja, não rende muito. Então foi praticamente o cartucho inteiro só pra imprimir isso aqui. Ela não rende muito. Se fosse aquelas de tinta, com certeza eu só teria gastado com a folha. Eu comprei um pacote de folha também pra isso, mas tá. Vamos então tudo que eu anotei aqui pra compartilhar com vocês. Eu tenho aqui que diz parte 1, 2005, que é da primeira parte da história, e eu tenho anotado a média de palavras que eu quero pra cada capítulo, que é uma média aí de 1. São capítulos mais curtos, não quero muito longo não. Eu prefiro ter mais capítulos, só que eles serem mais curtos, do que menos capítulos e eles serem longos. Então eu tenho uma média de 1,5 a 2,5 mil palavras, né? O que mais que eu coloquei aqui? Eu coloquei uma parte pra eu saber a estrutura básica dos capítulos, das cenas. E depois também um color code aqui, que eu estou mostrando, para cortar, manter, aprimorar, unir ou criar as cenas. Então isso eu não fiz ainda, eu ainda vou ter que fazer. Assim como eu tenho aqui nesse post-it amarelo, eu tenho Serventia das Cenas. Isso aqui eu aprendi tudo no canal da Olivia Lober, eu acho que esse é o sobrenome dela. Eu vou deixar o link na descrição para quem quiser ver os vídeos dela sobre escrita criativa, são muito bons. E eu coloquei esse outro post-it aqui, só pra eu depois fazer as marcações com marca-texto, porque até então tá tudo a lápis.
Nada de caneta, eu tô escrevendo tudo a lápis. E esse post-it aqui, deixa eu mostrar pra vocês. Esse post-it aqui, ele é... Cada cor significa alguma coisa. Então tem amarelo é ação, verde pensamento do personagem, roxo diálogo, por aí vai. Pra depois eu ver como é que tá a estrutura do texto, né? E por fim, eu tenho aqui na lateral essas flagzinhas, essas etiquetas aqui. E as azuis significam furos e as amarelas significam coisas que eu cortei, mas que eu ainda posso utilizar em outra parte. Então é isso. E aí eu vou mostrar pra vocês, eu vou pegar a câmera e vou virar agora pra mostrar como que tá por dentro, porque eu já tô lá pelo capítulo 4, relendo, e aí eu leio, e aí eu vejo o que eu quero mudar, coisas pra alterar, às vezes me dá na hora não, eu preciso reescrever tudo isso aqui, então eu vou lá, pego um post-it, reescrevo no post-it e colo ali. Vocês já vão ver porque eu vou mostrar pra vocês. Improvisei aqui na minha cadeira mesmo, só pra compartilhar com vocês, que é mais ou menos assim que eu tô fazendo. Muitas anotações, e é isso. Então, como vocês viram ali rapidinho, só pra não dar spoiler e nem mostrar muito de como tá sendo, eu coloquei 2 post-its, e desses 2 post-its eu escrevi no caso, uma coisa que eu quero mudar. Tem muita coisa que eu tô querendo mudar. E isso mostra como esse período que você passa longe do texto é importante, né? Desse período que você deixa descansando ali, esquece, foca em outras coisas. É importante, porque aí você volta com outros olhos a ler o texto. Você vê muita coisa que... Como que eu deixei isso passar? Ou então, o que eu pensei escrevendo isso aqui? Então eu tenho 2 post-its que eu ajeitei. E ainda não tá perfeito. Eu com certeza vou mexer nisso depois de novo. Eu me conheço, tipo... Sei que eu vou mexer. E todas essas anotações... Acho que tá aparecendo aqui. As laterais e tal... São outras coisas que eu tenho que acrescentar ou então remover. Então, às vezes, eu coloco um risco em cima da frase, da palavra, e coloco ao lado ou no cantinho, na margem, e coloco ali tal coisa, tal coisa, tal coisa. Por exemplo, tem uma descrição aqui que eu troquei uma palavra por outra. Pensei, não, essa palavra não tá legal, que é vidro. Aí eu troquei por murano. Eu queria dar um pouco mais de especificidade. É assim que fala, né? Então eu troquei. Assim como tem muita coisa que eu faço riscos. E aí, ou essa palavra, ela tá sendo riscada pra eu cortar fora. Ou se ela tem uma flechinha ou algo em cima é porque eu preciso substituir. E tem muitas flechinhas e muitas coisas aqui. Assim como eu tenho muitas coisas em caps lock, que é geralmente onde estão os furos da história. Que são... que eu tenho que ajeitar posteriormente. Que eu tô no capítulo 4, na página 18, mas é porque eu não escrevi todos os capítulos completos aqui. Tem um capítulo que ainda tá faltando muita coisa que eu vou reescrever. Mas isso é pra mostrar pra vocês como tá sendo o processo agora que eu voltei, e a minha ideia é até final de março, no máximo. Agora também eu volto com as aulas da faculdade, então fica um pouco mais corrido. Mas até final de março eu quero terminar com essa releitura e essa reescrita. E aí sim eu vou passar tudo isso pro meu Docs e vamos começar a reescrever lá no Docs de novo. E aí eu vou atualizando vocês conforme os dias forem passando. Mas é isso, eu espero que vocês estejam gostando de acompanhar. Estejam gostando de acompanhar esse diário de escrita. E até o meio do ano eu acho que a gente termina toda a segunda versão. Vai ser uma versão bem melhor e mais detalhada. E depois a gente pode comparar como que tá entre a primeira e a segunda. Mas é isso. Nossa, o meu cabelo tá... Hoje tá horrível, porque tá chovendo. E eu peguei chuva e estragou todo o cabelo. Mas tá, eu tô aqui lendo e reescrevendo. E olha só, dupla pra esse serviço. Um lápis e post-its. É só isso que a gente precisa. Eu tenho mais post-its aqui, tipo, desses assim, sabe? Mas, vamos lá. Eu quero mostrar pra vocês como que... Deixa eu trazer a câmera aqui. Ai, não consigo.
quero mostrar pra vocês como que tá sendo esse processo de fazer a releitura e anotações. Por exemplo, aqui. Ó, aqui eu anotei um furo, tá? Mas aí temos uma quebra de cena e passamos pra próxima parte. Eu vou ler pra vocês, tá? Amiga, já são quase 8 horas. Minha mãe tá vindo me buscar. Quer carona? São contexto, elas estavam fora de casa, elas tinham saído e elas estavam com outras pessoas e uma delas é o nosso protagonista. E até, aí eu li aqui, aí depois eu tenho uma ação, continua o diálogo. A amiga dela responde: eu acho que eu vou ficar. E o protagonista, que tá, né, o capítulo no ponto de vista dele, ele tá comemorando que ela vai ficar. Então ele tá aqui, ó, comemorei por dentro. Mas eu não sei se isso tá legal. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer um círculo e uma flecha e vou colocar reescrever. Que eu posso não reescrever agora, mas quando eu tiver passado tudo pro Docs aqui no computador, eu vou reescrever. Então, deixei aqui, ó. Aí o diálogo continua. Certeza? Tenho, depois eu dou um jeito de ir pra casa. E aí o protagonista, que não é bobo nem nada, ele já fala: não, deixa que eu levo ela. Ofereci. Tô com a magrela ali, tá com a bicicleta. Aqui, por exemplo, não tem nada pra mudar. Mas é mais ou menos assim que funciona o que eu tô fazendo, essa minha reescrita barra essa releitura. Então eu tô indo entre anotar o que eu preciso ajeitar, apontar os furos, cortar fora alguma coisa, mas tá funcionando. E eu queria poder compartilhar mais do processo, mas senão não tem graça. Aí vocês vão ver toda a história antes dela tá pronta de fato. Pra encerrar, chegou uma coisa aqui. Eu tô muito animada. 3. Um teclado. Vamos abrir, Best. Vou abrir aqui. É um Royal Clutch R65. Ai, meu Deus, tô animada. Que lindo! Meu Deus, eu nem sei como é que pega isso aqui, Jesus. É pesadinho, nossa. Ai, que lindo! Eu nunca tive um teclado desses mecânicos, é a primeira vez. Olha isso! Para! Vamos testar o barulho dele. Uau! Nossa, eu nem sei como é que funciona, vou ter que ler o manual, mas olha isso. Oi, besties! Acho que passou uma semana desde da minha outra atualização, quando eu falei, eu tava relendo e anotando as minhas críticas, a minha própria escrita, pra voltar pra V2, né? E semana passada eu tava na parte 1, agora eu já estou na parte 2 e hoje eu queria fazer uma coisa diferente. Foi uma semana de cada parte da história que eu achei que foi bom, foi um processo rápido, porque muita coisa eu já sabia, eu só tinha que marcar aquilo que eu já sabia, sabe? Deu pra entender? E hoje a gente vai continuar essa revisão barra releitura e vocês vão acompanhar esse processo comigo. Eu quero gravar enquanto eu vou relendo e vou reagindo. Não vou dar spoiler, óbvio, mas só pra vocês entenderem como que funciona mais ou menos. Ignora isso aqui, que são as minhas anotações de escrita criativa, que eu deixo aqui pra eu sempre lembrar, senão minha cabeça é meio devendo. E é isso. Vamos então fazer a revisão juntos. Vou até ajeitar aqui. Acho que ela ficou parecendo bem. Vamos só precisar do texto e de um lápis. E é isso. Então eu parei aqui, né? Eu coloco muita coisa em parênteses. E tudo isso que eu coloco em parênteses, eu vou lá e faço um círculo. Por exemplo, eu coloquei verificar essa questão do que o cara fala, o cara, né, o personagem fala. Eu tenho que verificar e fazer uma lista disso, porque isso é uma coisa importante. Fazer lista de quem é quem. Essa aqui é tipo um segundo núcleo de personagens que não é tão relevante, mas eles vão estar presentes em algumas partes. Aí,
Eu ainda não defini quem é quem, eu só coloquei, tipo, a função de cada um, sabe? Blá, blá, blá. Não errei uma, foi a ótima forma de começar o ano. Eu acho que aqui não vai ponto, então eu corto. E outra coisa muito importante que agora essa parte 2 tem, que é tudo aqui é escrito no presente. Então, não é no passado. Então, tudo tem que estar, por exemplo, agradeço e não agradeci. Coloquei um espaço em branco e eu não lembro o que era pra eu preencher aqui. Agradeço ao Renato. Renato é quem? Réveillon de... Não defini um lugar, ele tava numa festa de Réveillon. Réveillon de que lugar? Tem que definir isso também. Bolsinhas pequenas e longos cabelos. Eu não sei se eu gosto disso. Vamos botar aqui. Que eu posso ajeitar depois. Quando eu digo ajeitar depois é no documento do Docs, né? Verbo filtro. Olha aqui, ó. Achei um verbo filtro. Nem eu lembrava que eu tinha colocado isso aqui. Puta merda. A rotina, se é que dá pra chamar isso de rotina. Isso aqui é ele falando ou eu que coloquei? Às vezes eu coloco comentários e eu esqueço. É que ficou ok. Vou passar pra próxima. Uma coisa que eu sempre coloco quando eu vejo que tá muito feio, quando eu vejo que o texto parece que tá tendo mais diálogo do que narração, né, descrição, eu vou lá e coloco assim, ó. Reestruturar, porque aí eu sei que eu tenho que ajeitar depois. Cai fora. Nossa, eu tinha esquecido disso. Tá, aqui tá em branco. Aí ficou tipo, procuro pelo... Claro, é pra eu completar, só que eu não deixei um espaço pra completar. Por que vocês homens só não ficam parados? Passar dos anos? Como assim um ponto de interrogação? O que isso quer dizer? Um novo dia, uma nova rodada de leitura e revisão desse texto. E de ontem pra hoje eu dei uma avançada, mas ainda falta bastante coisa. E de novo eu quero gravar minhas reações enquanto eu vou fazendo toda a revisão aqui. O capítulo é pra ser um capítulo engraçado, porque chega esse cara, amigo do protagonista, que é tipo o cara que a vida... Não, peraí. Ele é o amigo da música dele, o melhor amigo que a música deu pra ele. E ele é espanhol. Então eu tive que gastar meu espanhol e procurar no tradutor se eu tava fazendo certo. Porque ele fala espanhol e aí o protagonista fala português e eles misturam portunhol e assim eles se comunicam. E tá tudo bem. Só que agora eu tô vendo aqui e é engraçado, tipo... E brasileiro favorito. Eles tiveram uma residência em Ibiza. Ou seja, eles passaram um tempo lá só sendo residente de boate, né? Que saudades do Brasil, meu amigo! Eu com cara de cachorro triste? Como assim? Ah, tá. Sentimento... Aqui eu coloquei um caps lock, assim. Sentimento de vazio e preocupação. Que era o que eu tinha que colocar e eu não coloquei. O meu gosta mais do Brasil que muito brasileiro. Aí a gente tem uma passagem de tempo. Deixa eu ver. Estamos no hotel, várias malas. Tudo isso aqui, que tá em caps lock, é tudo coisa que eu tenho que escrever. E que eu não coloquei. Então lá vou eu fazer um círculo nisso aqui. E vou colar um post-it pra eu lembrar que é um furo. E eu preciso resolver isso. O que é um saco, né? As coisas que eu deixo... depois eu resolvo. Chegou a hora de resolver. Aí a gente pula pro capítulo 48. Falta uma parte. Que parte? Ai, meu Deus, eu coloquei aqui, ó. Falta a parte de antes. Peraí, mas que parte? Olha só, eu tendo que rever as coisas que eu faço, porque eu não sei. Eu tenho que ir lá depois na escaleta ver.
depois que eu gravei, que eu tava ali relendo e enfim, revisando, eu terminei. Faltava acho que mais de umas 20 folhas pra terminar. Eu me empolguei, terminei e esqueci de gravar o final pra vocês. Eu queria gravar minha reação lendo, mas não rolou. Mas eu terminei. Quero ver se eu... Deixa eu apoiar o telefone aqui. Temos então... Ai, gente, tudo aqui. Toda a história. Toda revisada, mas falta outra parte, né? Que é a parte 1. Tá aqui. Então agora sim a gente tem tudo revisado. Não tá revisado, né? É só uma revisão pra eu... da minha releitura com anotações e coisas que eu preciso ajeitar. Então deixa eu mostrar pra vocês. Aqui, tudo isso aqui são pontos de atenção, ou seja, o amarelo são coisas úteis que eu tenho que mudar, e o azul, que é um monte, são todos os furos que eu encontrei na história e que agora sim eu vou começar a passar tudo pro Docs. Então vai ter essa parte do processo que vai ser bem chata. E eu não vou registrar essa parte não, que é só eu passando a limpo o que eu anotei, o que eu melhorei, a partir sim. Daí quando eu terminar, a V2 começa pra valer. Ela já começou, mas pra valer mesmo, só depois que eu passar tudo pro Docs. E aí eu vou encerrar o vlog por aqui. Eu tava o tempo inteiro olhando pra mim, pra olhar pra câmera. Eu vou encerrar o vlog por aqui, porque agora eu vou focar nisso e eu quero ver... Hoje é terça-feira, né? Hoje não sei se eu falei. Hoje é terça-feira, dia 10 de março. E eu quero ver se até o fim do mês, no máximo, ou então até o fim da semana, se eu tiver mais tempo, eu já passo tudo a limpo pra continuar e dar o processo pra segunda versão. E eu vou parar o vlog por aqui, porque eu tô ficando sem espaço no telefone pra continuar gravando. E eu tô com pouca memória. O meu coitado do meu iPhone 11 tá pobrezinho, tá morrendo. Mas temos aqui então as duas partes da história concluídas, lidas e revisadas. E aí quando eu terminar de passar tudo isso aqui pro computador, eu volto e aí a gente continua pra V2, que aí vai ser a quarta parte do vídeo, provavelmente, que eu vou postar lá no YouTube. Quer dizer, eu vou postar no YouTube, né? Bom, porque... Enfim, eu espero que vocês tenham gostado de saber um pouco mais desse processo de pós-escrita, pós-rascunho. Isso aqui vai ainda ser muito importante pra mim, porque tem muita coisa aqui que eu vou usar e muitas informações que eu coloquei aqui eu preciso até passar pra um outro lugar, tipo, até pro próprio computador mesmo, pra eu ter acesso a isso quando eu não tiver com esses papéis comigo. Mas é muito legal poder ler a história, sabe, em físico, em papel, assim, como se fosse um livro de verdade. É muito legal, eu adorei. E é uma coisa que se você escreve e pode fazer, eu recomendo. Mas é isso, gente, espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até a próxima parte do vídeo.